Olá, é um prazer estar com vocês aqui hoje no dia 18 de dezembro de 2017, último chat do ano, né? Lembrando que nós entramos em recesso e voltamos no dia 8 de janeiro de 2018. Parece até uma coisa cabalística, né? Nossa, olá José Marcelino, tudo bem? Você nos manda uma pergunta, não é? Eu tô vendo que também tem a Ana Paula. Você tá bem, Ana Paula? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. O José Marcelino pergunta assim: catexia, energia psíquica que investe em um objeto. Pergunto: que objeto pode ser este? Bom, Marcelino, é o seguinte. Boa tarde. Em psicanálise, a terminologia que é usada é diferente de um vocabulário comum. Por isso é interessante que você adquira um vocabulário de psicanálise, né? Eu vou te até recomendar. Existe o vocabulário do Dr. Davi Zimmermann, que é um psicanalista brasileiro maravilhoso. Por quê? Por exemplo, a palavra objeto em psicanálise não é normalmente um objeto inanimado. Por exemplo, aqui a caneta. Um objeto pode ser a pessoa que você ama, a pessoa que você odeia. Então, o objeto do seu desejo, o objeto do seu amor. Objeto são pessoas ou realmente objetos. Mas significa objeto no sentido ao que se refere. Estou me referindo ao objeto. O objeto, por exemplo, suponha você que eu estou no shopping. Ah, quais são os meus objetos de desejo aqui no shopping? Os meus objetos de desejo são: eu preciso comprar um belo sapato, um vestido, um perfume e uma bijuteria. São os meus objetos de desejo. São coisas materiais. No entanto, o objeto poderia ser assim: ai, o objeto do meu amor é aquele namorado que eu tive aos 15 anos que eu nunca mais me esqueci. Ele é objeto de todos os meus sonhos, todos os meus desejos de casamento e de ter filhos. Ao mesmo tempo, posso dizer assim: o objeto da minha raiva é aquele chefe que eu tenho que me trata mal, que me trata com desdém. Ele é o objeto realmente da minha raiva. Então, objeto. Quando nós falamos em investimento catéxico, nós estamos dizendo o seguinte. Por exemplo, se eu gosto muito da minha mãe, eu invisto a minha catexia no amor pela minha mãe. Então, ela fica dentro de mim, independente do que ela é como ser humano lá fora, mas ela fica dentro de mim. O sentimento que eu tenho por ela é muito grande de amor, então ela fica investida de uma catexia, que é a quantidade energética que eu tenho dentro de mim, deste objeto que é a minha mãe. Então, o investimento catéxico nos objetos é a quantidade de energia que nós temos a respeito deles dentro de nós, tanto positiva ou negativamente. Eu espero que você tenha entendido, José Marcelino. Se não, você volte a nos perguntar, que eu terei o maior prazer em lhe explicar mais corretamente. Quero convidar vocês, quem quiser vir para o curso de formação em terapeuta de regressão condensado do dia 20 ao dia 26 de janeiro de 2018, manda um e-mail para sbpi@sbpi.org.br, que a gente manda todas as informações. Assim como sempre que vocês precisam mandar uma pergunta que não seja ao vivo, vocês mandam essa pergunta por esse e-mail. Esse e-mail é um e-mail de comunicação com a escola, que por sua vez repassa para mim quando a informação é referente ao que eu faço, o chat ou o curso de regressão, formação de terapeuta de regressão e hipnose com um preço especial para o aluno online. Você vai passar 6 dias aqui em São Paulo, né, hibernado, porque com você, aluno de psicanálise, você pode fazer esse curso em 6 dias. Caso você não fosse, não poderia. Isso está aberto aos estudantes de psicanálise, psicologia, psicanalistas e psicólogos. É somente para essas duas categorias que mexem com os seres humanos, combinado? Eu tenho aqui uma outra pergunta, não é?
A Tereza, que sempre nos manda perguntas interessantes, né? A Tereza está nos perguntando o seguinte: por que nós escolhemos 100 horas de terapia? Olha, nós não escolhemos nada, isso é um tempo aproximado, que pela experiência nos mostra que já é o suficiente para que alguém possa exercer a profissão de psicanalista. Se você não tiver no mínimo 100 horas de análise, você pode errar no momento de atender seus pacientes, porque a psicanálise é uma forma de atendimento no qual você vai trabalhar com as emoções das pessoas. E quando você vai trabalhar com as emoções, você não pode se envolver emocionalmente. Que tipo de envolvimento? Você não pode sentir pena do seu paciente e falar assim: ah, meu Deus, você está desempregado, vou te ajudar a arrumar um emprego. Não é? Você não é assistente social. O que você pode fazer pelo seu paciente desempregado é ajudá-lo a superar o momento de depressão para que ele possa ir buscar um emprego novo bem. É somente a parte psíquica, mas não é ser solidário com ele como um amigo. Psicanálise não é aconselhamento, psicanálise não é amizade, é um tratamento. Então, 100 horas, Tereza, é apenas assim, 100 horas de terapia individual e 100 horas de estágio. O estágio é o tempo que você vai estar atendendo. Normalmente, a partir do 2º ano, o seu analista pessoal, ele passa a ser o seu supervisor clínico, porque o aluno precisa fazer um estágio para estar apto a atender. Então, ninguém melhor que o seu analista, que já conhece os seus problemas, conseguir trabalhar com ele, não só as suas questões pessoais, como também o seu estágio supervisionado. Então, ele vai poder, pelo online, não é? Você manda um e-mail aqui, que eu sempre estou aqui selecionando a possibilidade de terapeutas, de psicanalistas, supervisores, para te acompanharem nesse processo, não é? Nesse processo de formação de psicanalistas integrativos e psicanalistas clínicos, ou seja, aquele psicanalista que vai atender no consultório. Então, sim, ele precisa de 100 horas de terapia e 100 horas de estágio. Então, Tereza, eu espero que você fique satisfeita com a resposta que eu disse para você a respeito das 100 horas de terapia e das 100 horas de estágio que você precisa cumprir, né? E isso não é diferente, o curso à distância, o curso presencial é da mesma forma, tem as mesmas 100 horas de terapia, as mesmas 100 horas de estágio, não muda nada, né? Às vezes você vai achar que é diferente o online e o presencial, não, é idêntico, né? Às vezes até nós temos que ter mais rigor com você, IAD. Até porque, como não estou te vendo, às vezes seremos mais rigorosos, né? Apertou, Ana Paula? Porque aí você vai poder perguntar. Até porque eu tenho mais uma pergunta aqui da Tereza. A Tereza nos pergunta o seguinte: em que momento eu posso usar hipnose no meu paciente? Bom, a hipnose, ela tem que ser usada com pacientes que tenham susceptibilidade. O que é susceptibilidade? Que sejam hipnotizáveis. Então, existem testes de susceptibilidade. Um deles, por exemplo, é depois que você coloca o paciente na presumível hipnose, você levanta o braço dele e o braço cai. E o segundo é catalepsia ocular. Ele está fazendo assim com os olhos. Quando ele começa a fazer assim com os olhos, que se chama catalepsia ocular, você vai perceber que ele está hipnotizado. Você vai fazer essas duas experiências com o paciente. Perceber se você levantando a mão, o braço, ele cai, e a catalepsia ocular, que é quando o olho começa a pular. Esses são dois sinais de que seu paciente está efetivamente hipnotizado. E daí para frente você poderá, então, começar o aprofundamento dessa hipnose e depois, se você vai regredi-lo, você pode começar o processo usando as técnicas de regressão, que podem ser a visualização criativa, a ponte, o túnel, as várias técnicas que você pode usar. Com ou sem hipnose, depende, mas se você quer optar, não é, Tereza? Você vai, então, fazer assim na hipnose, tá bem? Eu estou vendo aqui que o José Marcelino disse: boa tarde, se não conseguir acompanhar hoje a transmissão, será postada no nosso canal do YouTube, não é? SBPI TV.
Isso serve para todos, até aqueles que querem repetir e ouvir o chat novamente, porque às vezes ficou alguma explicação que não foi tão bem entendida, também vão poder fazê-lo. Essa é a função de ficar postado no YouTube, a possibilidade de não só as pessoas que não podem estar presentes ao chat, mas também aqueles que também ouviram e querem ouvir novamente, não é? Todos, aliás, todos podem ouvir, ok? Nós estamos quase terminando o chat e eu ainda tenho uma pergunta aqui. Uma pergunta de uma aluna, uma pessoa que não se identificou e que nos perguntou assim, por que Lacan é uma matéria difícil? Não, Lacan não é uma matéria difícil. É que Lacan, digamos assim, ele tinha uma linguagem rebuscada, o Lacan era um francês muito ligado à filosofia, não é? Muito ligado ao Sartre, e se você estudar muito Freud, talvez a dificuldade, muitas vezes, no estudo do Lacan, é que o Lacan foi um psicanalista que não conheceu Freud, de todos eles, do Jung e do Reich, que conheceram Freud, ele não conheceu e ele fez uma revisão da obra do Freud. Tanto é que Lacan dizia que ele era freudiano. O Lacan fica difícil se você, por exemplo, comprar o livro Os Seminários e ficar lendo Os Seminários antes de ter as aulas de Freud e as aulas de Lacan, né? Os seminários é para quem já estudou Freud, estudou Lacan e depois começa a ler e entender, porque Lacan está muitíssimo baseado em linguística, não é neurolinguística, é linguística e semiótica. Linguística e semiótica. Então, quando você vai usar a linguagem como construção do inconsciente, você vai entender Lacan, tá bom? A Ana Paula nos pergunta, em que fase ou módulo do curso iniciamos o estágio? O estágio, normalmente, Ana Paula, é iniciado depois de um ano, no 13º mês de curso. Eu não sei exatamente em que módulo ele estaria, porque eu não me lembro aqui de cabeça, mas em termos de meses, você conta 13 meses a partir do primeiro mês. Você já tem que estar em análise, bem antes, para que o seu analista depois possa fazer a supervisão clínica do seu estágio, entendeu, Ana Paula? Isto é fundamental, não pode ser de outra maneira. O José Marcelino pergunta, quem está iniciando o curso, quando deve começar a análise? Olha, José Marcelino, a análise pode ser começada imediatamente junto ao curso. Aliás, é o ideal, para que quando você chegue, depois de um ano, depois de 13 meses, você já esteja tão bem que o seu estágio seja ótimo. Você, por gentileza, pede para sbpi@sbpi.org.br que você quer começar a sua terapia, José Marcelino. E nós vamos, aqui da SBPI, ajudá-lo, lhe passando, claro, uma pessoa, um psicanalista que atende por Skype, que atende online, visto que você mora fora do estado de São Paulo. Não é? Eu terei o maior prazer em ajudá-lo, aqui eu como suporte, eu como tutora do curso online, cabe a mim não só aqui estar fazendo o chat, como ajudar em tudo que for tutoria, que é exatamente isso que você está me perguntando, como e quando iniciar essa terapia no curso IAD. Chegamos ao final do nosso chat. Eu gostaria, José Marcelino, Ana Paula, Tereza, enfim, todos vocês que estão aqui hoje e os que vão ouvir, que vocês tenham um excelente Natal junto à família de vocês, um próspero ano novo e que nesse ano que vai entrar, a partir de 8 de janeiro, quando nós voltarmos com o chat, vocês tenham tido festas maravilhosas. E esse é o desejo da Fátima Mora, esse é o desejo de toda a equipe da SBPI, não é? A vocês, que o Papai Noel traga bênçãos e muitos livros do Freud. Um beijo e até o ano que vem.